como uma faca de dois gumes que tem o poder de entrar ali na divisão da alma, do espírito, das medulas, e capaz de discernir o coração do homem. Essa palavra é capaz de discernir o seu coração, o meu coração, discernir o nosso coração que entramos aqui essa noite, saber das nossas necessidades. Ele já sabe, Ele nos conhece, e Ele é capaz, é todo poderoso, tem o poder nos céus e na terra, foi-lhe dado esse poder para transformar o quadro de nossas vidas, transformar o quadro da vida daquele que entrou aqui angustiado, triste, amargurado, necessitado talvez de um tocar de Deus, de um agir de Deus, de ouvir a voz de Deus. Então, amados, não é pela minha presença aqui essa noite, sou grato pelas saudações, mas que toda honra, toda glória, todo louvor que continue sendo entoado aqui nesse lugar, seja para glorificar o nome santo do Senhor. Amém. Que tudo seja para glorificar o nome santo do Senhor, e que Ele seja e continue sendo o centro desse nosso culto, que esse nosso culto continue sendo um culto cristocêntrico em torno de Jesus Cristo de Nazaré, porque foi Ele que pagou aquele preço por nós ali naquela cruz. Amados, abra a sua Bíblia, por gentileza, na segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1. Quero entrar rapidamente na palavra, porque acredito fielmente que Deus vai trabalhar em nossas vidas. Nós vamos sair daqui diferente, ou diferentes da maneira que entramos. 2 Pedro, a partir do capítulo 1, versículo 1. Acredito que todos acharam. Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Crescer na graça da eleição. Versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos tem otorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Porquanto, se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos, igreja, no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em que essas virtudes não habita, age como quem não pode ver ou enxergar somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, igreja, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Pois se agirdes desse modo, jamais abandonareis a fé, pois dessa maneira é que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno. Seguindo, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 12. Por esse motivo sempre cuidarei de vos lembrar desses princípios, se bem que estáis bem inteirados deles, assim como estáis solidamente firmados da verdade que recebestes. Contudo, considero fundamental, enquanto estiver no tabernáculo
deste corpo, despertar a vossa memória, porquanto estou consciente de que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Pule agora para o capítulo 2, versículo 1, capítulo 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Agora vá até o capítulo 3, para concluirmos. Capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e no dia eterno. Amém. Amém. Ainda de pé, irmãos, antes de sentar, vamos fazer mais uma rápida oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, soberano Deus, estamos aqui, continuamos na Sua santa presença, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, estamos para ministrar a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem colocado em nosso coração. O Senhor colocou em nosso coração essa palavra para a Tua igreja, Senhor. Que agora, Senhor amado, nada, Senhor, e nem ninguém, Senhor amado, possa ofuscar, Senhor amado, o trabalhar, o agir da Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor amado, que o Senhor venha guardar esse lugar, que o Senhor venha repreender toda e qualquer arma forjada, toda e qualquer investida, Pai, do inimigo, Senhor, sobre todas as vidas que estão aqui essa noite, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre todos que estão aqui, Pai amado. Nós colocamos por terra em Teu nome, em nome de Jesus de Nazaré, nós colocamos por terra todo aquele espírito contrário, Pai, à pregação da Tua palavra, ao agir do Teu espírito. Oh, glória! No nome de Jesus, no nome de Jesus. Age, Espírito Santo de Deus. Age no coração desse que entrou aqui, Senhor amado, amargurado, aflito, doente, com a sua alma, Senhor, aflita, Pai, com o seu espírito, Senhor amado, aflito, Pai, com enfermidade, Senhor, na carne. Nós te pedimos, Senhor, se for de Tua vontade, cura, sara, transforma, agrega, Senhor, em nossas vidas essa noite, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podem sentar, amada igreja. Glória a Deus. Amada igreja, temos aqui perante uma epístola ou uma carta de um apóstolo, o apóstolo Pedro. Na realidade, duas epístolas, 1 Pedro e 2 Pedro, onde nós lemos. Nessa epístola, nós podemos ver, podemos analisar aqui como lemos, que Pedro ele já estava ali, talvez nos últimos meses, ou os últimos anos de sua vida. Essa epístola, ela é datada em torno de 65 a 68 anos aproximadamente, depois de Cristo. Pode ter sido escrita a primeira epístola na Babilônia e em Roma, mas essa segunda epístola de Pedro, essa segunda Pedro foi escrita em Roma. Foi escrito para todos os crentes que viviam na Ásia Menor, para todos aqueles que tinham absorvido o cristianismo, tinham aceitado a Jesus como o único e total e suficiente Salvador, mas que viviam afligidos, talvez atacados por algumas heresias que circulavam naquele meio e que atacavam a igreja primitiva já naquele período. Então esse homem, Pedro, talvez um homem que teve nessa terra aflições, agonias, problemas como eu, como você, como todos nós aqui temos. Um homem talvez com um ministério um pouco diferente do que o nosso, um homem com um chamado talvez específico que talvez nós não tenhamos,
mas um homem de carne e osso, sangue, um homem que teve aflições, teve agonias, teve seu emocional muitas vezes abalado, um homem que teve algo de diferente de nós, isso nós não podemos negar. Um homem que andou com Jesus Cristo de Nazaré, um homem que foi discipulado, andou junto durante bom tempo, no mínimo 3 anos, em torno do mar da Galileia. Ele circulou com Jesus de Nazaré, e ali ele pôde contemplar muitos e muitos milagres. Mas a Bíblia tem algo, a palavra de Deus tem algo para mim e para você. Ele pode ter andado com Jesus Cristo, pode ter sido discipulado por Jesus Cristo, pode ter sentado ao lado de Cristo e ter escutado, perguntado, questionado. Ele teve esse privilégio. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia também diz que bem-aventurado aqueles que não viram e creram, que é o meu caso e o seu caso, que estamos aqui para a testificação do Espírito Santo de Deus, porque um dia demos ouvido a essa palavra, demos ouvido e permitimos que o Espírito Santo de Deus nos convencesse do pecado. Glória, aleluia. E continuamos, amada igreja, continuamos deixando Ele trabalhar em nossas vidas. O próprio Cristo, certa vez Ele disse: eis que eu vou para o Pai, mas olha, eu vou enviar um que vai testificar a respeito de tudo que eu vos digo. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eu tenho total eu tenho a total convicção, como eu estou vivo aqui nesse lugar, que o Espírito Santo de Deus está aqui. Ei, amada, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui tocando, fazendo um carinho em você. Ei, você que entrou amargurado, ele está tocando em você e está dizendo para você: ei filho, eu te amo. Ele está dizendo para você: ei filha, está sendo difícil sim, mas eu tenho estado do teu lado, filha. Estou dizendo para você que é difícil, estou dizendo para você que você não vai conseguir. Ei, mas eu te digo, eu estou do teu lado, eu tomo a tua destra, e eu tenho te protegido e tenho te cuidado. Esse é o Espírito Santo de Deus. Aqui nós olhamos e vemos, amados, um homem já maduro, que começa a tirar as conclusões das suas experiências ali no passado. Como disse, daqui a pouco tempo ele vai ser martirizado por Nero, e contam a literatura que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer da mesma forma que Cristo. Então aqui ele começa a ter algumas reflexões, ele começa a fazer algumas reflexões, e eu vou passar rapidamente, você escute atentamente. Vou procurar ser bem breve, até porque as horas passam muito rápido. Eu vou fazer um resumo muito rápido, você não precisa acompanhar a sua Bíblia, mas eu vou fazer um resumo muito rápido, alguns trechos da vida de Pedro, para que nós possamos entender a complexidade dessa epístola, que ele já como um homem tido idoso, leva a reflexão e deixa a reflexão para nós. Mateus capítulo 4, ali no mar da Galileia, Jesus passa e é a convocação de Pedro. Pedro está pescando ali com André. Jesus então diz: vinde após mim, eu vos farei pescador de homens. Mateus capítulo 4, Jesus circula ali, como falei também, 3 anos em torno do mar da Galileia, no mínimo 3 anos. Percorria Jesus toda a Galileia. Mateus capítulo 10, Jesus deu poder para os seus discípulos
sobre espíritos. Poder sobre espíritos. E Pedro era um desses que recebeu esse poder. Comece a analisar e grave isso no seu coração. Jesus deu poder. Mateus capítulo 14. Pedro andou sobre as águas. Alguns aqui costumam dizer que Pedro era fraco na fé. O próprio Jesus disse que ele era um homem de pequena fé. Mas qual de nós que está aqui essa noite teria coragem de andar sobre as águas? Qual de nós teria coragem? E aqui nós vimos que ele saiu, ele foi ao encontro de Jesus. Ele perguntou: se é tu mesmo que estás aí, Cristo, permita que eu vá até ti. Então aqui ele andou. Ele submergiu sim, mas ele andou, ele teve coragem, ele teve fé. Ele andou sobre as águas. Embora que ainda num processo de transformação, num processo de acréscimo de fé, ele andou sobre as águas. Aleluia. Mateus capítulo 16. Ele se encontra em duas situações diferentes. Jesus pergunta para ele, pergunta para os discípulos: mas quem as pessoas estão dizendo aí fora que eu sou? Quem eles dizem? Uns dizem: olha, dizem que o Senhor é João Batista, outro Elias, outro Jeremias. Mas e vós, o que diz? Quem diz? O que vocês acham? Quem eu sou? Pedro então levanta e diz: tu és Jesus, o Filho de Deus. Bem-aventurado é tu, porque não foi nem sangue nem carne que te revelou, mas foi o Espírito Santo de Deus. Logo a seguir, nós vamos ver Pedro 16 ainda, 22 ao 23. Jesus fala ali, conta sobre a situação de sua morte.